Olá, olá, estamos então aqui para mais um vídeo, neste caso para esta nossa série, e hoje vamos falar sobre argumentos padrão. Os argumentos padrão são basicamente um tipo de argumentos, podem ser chamados também de argumentos opcionais, e os argumentos padrão têm como objetivo usar o seu valor padrão quando o utilizador não envia nenhum valor para esse mesmo argumento. Ok, depois vamos criar uma função que vai verificar o estado da porta, para ver se ela está aberta ou fechada, e vamos usar então um argumento do tipo bool, ou seja, true or false. Vamos então aqui, não fazer o mesmo que no último vídeo, que foi criar fora da classe a função, vamos já criar dentro, já temos atenção a esse pormenor. Public void, vamos chamar por exemplo de estado da porta, e não vai retornar nada, pelos vistos é void. Vamos colocar então aqui o nosso argumento, que será bool estado. Ok, até aqui tudo bem, nada de diferente, um simples argumento, como aprendemos no último vídeo. Caso não tenha visto, aconselho a ver o vídeo número 22, desta mesma série. E agora vamos fazer então aqui um if estado, ou seja, para verificar se o estado é verdadeiro ou falso. E vamos colocar, neste caso, que é uma variável local, referente ao argumento que for enviado para esta mesma função. E agora vamos usar aqui a função writeLine e colocar algo simples. Por exemplo, a porta está aberta. E agora um simples else para saber quando a porta está fechada. Que é basicamente a porta está fechada. Ok. Até aqui tudo bem. Mas onde é que estamos a usar então argumentos padrão? Ainda não estamos. Porquê? Porque os argumentos padrão é basicamente dar o valor padrão. Vem mesmo daí o nome. Que é basicamente dizermos, enquanto estamos a criar o argumento da função, ou parâmetro, como quiserem assim chamar, dizemos qual é o valor default, ou seja, padrão. Basicamente eu vou colocar true e isto torna o quê? Torna que o programador aqui não necessita de colocar qualquer, por exemplo, se eu chamar a função de de colocar qualquer argumento. Ou seja, se eu executar a função assim, já não existe qualquer tipo de erro, mas tocamos aqui os parênteses, vemos que podemos ou não, temos aqui estes parênteses retos, podemos ou não colocar o valor. Já que nos mostra aqui o valor default, que é true, ou seja, nós se queremos mudar o valor para false, temos de ser nós próprios a colocar. Vamos então executar. Ou seja, não é obrigatório enviar um argumento para essa mesma função, porque já tem um valor padrão, um valor default. Ou seja, visto o valor default ser true, ele pega nisso mesmo, porque não recebe mais nada, e diz, referente a esta decisão, ou seja, esta condição, se for verdadeira, que é o caso, mostra que a porta está aberta. Ok. Se nós queremos fechar a porta, verificar se a porta está fechada ou aberta, mas neste caso queremos que ela esteja fechada, colocamos então um simples false. Antes de mais, vamos pegar aqui estas bibliotecas desnecessárias. Na maioria são sempre desnecessárias, ou quase sempre, menos quando trabalhamos com listas e assim. E vamos dar aqui um start e podemos observar que a porta está então fechada. Ok. Portanto, os argumentos de padrão servem para isto mesmo, ou seja, têm algumas vantagens de que, primeiro, definimos qual o valor default, ou seja, qual o conteúdo default dos argumentos que queremos enviar ou não. Depois, como eu já disse também, torna não obrigatório o envio de argumentos, caso já tenhamos um valor default, e facilita muito mais assim o tratamento de uma certa função. Neste caso, o estado da porta, ou seja, para verificar se ela está aberta ou fechada. Ok. No próximo vídeo vamos falar sobre outro tipo de argumentos, que são então os argumentos-chave, ou argumentos nomeados, como assim quiserem. Portanto, é só esperarem pelo dia da manhã, ok? Portanto, até lá e happy coding!